Glória a Deus, graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, é sempre uma alegria de poder estar aqui, entrando no seu lar através dessa onda sonora. Louvado seja o nome do Senhor através deste canal. Nós estamos aqui transmitindo esta mensagem para todos que estão aí ligados. Louvado seja o nome do Senhor neste ensino que nós estamos trazendo aqui por esses dias. E eu fico muito grato de poder estar chegando aí com a minha voz até vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, nós vamos estar aqui dando continuidade de onde nós paramos ontem com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos trazendo aqui sobre onde você foi humilhado, frustrado, envergonhado, é aí mesmo que você vai ser exaltado pelo Todo-Poderoso. Vamos fazer uma oração e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs, que estão agora intercedendo juntamente comigo, que estão orando, apresentando cada um a sua causa nas mãos do Senhor. Pai, resolve, ó Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos porque tu és digno, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muito obrigado, Pai, por mais um momento de meditação na tua palavra, na tua presença. Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer palavras em nossos lábios nesses momentos e cura, exaltação para estes servos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amados, nós paramos aqui na outra parte que nós estávamos aqui ministrando. Nós paramos aqui na história de Daniel, né? Os três amigos dele e também o Daniel, né? Nós falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados numa fornalha de fogo ardente, mas que o nome do Senhor foi glorificado e Deus, o Deus dos céus, o exaltou, aqueles três homens, aqueles três moços, naquela província, naquele reinado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Daniel também, que foi lançado na cova dos leões, porque ele preferiu obedecer a Deus do que aos homens, né? Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito ali em Daniel capítulo 6, e a história dos três moços está em Daniel capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver também um outro moço que passou perseguição, passou por lutas, passou por humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver essa história no segundo livro de Samuel, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver esse moço por nome de Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mefibosete, amado, ele era, vamos ver aqui, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que este moço, amado, ele foi assim perseguido, saiu fugido. Louvado seja o nome do Senhor, das suas próprias terras. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que ele passou por este momento de humilhação e foi habitar lá em Lodebar,
Lodebar significa terra do esquecimento, e ele estava lá, foi esquecido por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 9, nós vamos ver que este moço, ele foi exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou, amados, por um momento de humilhação, passou por um momento desagradável, de frustração, de estar fugindo dos seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele chegou o dia em que ele foi exaltado pelo rei. Louvado seja Deus. Talvez você também esteja se perguntando, mas por que ninguém lembra de mim? Por que eu estou neste lugar? Por que será que eu estou passando por isto? Eu quero dizer que Deus, ele tem o momento certo para todo o propósito debaixo dos céus, diz a Bíblia. Há um tempo determinado por Deus, diz a Bíblia no livro de Eclesiastes. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 9, versículo 7, nós vamos ver a seguinte expressão que nos diz: Disse-lhe Davi, não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas. Veja só, de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à mesa, na minha mesa. Vejam só, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Davi estava trazendo Mefibosete de volta para as suas terras, estava restituindo tudo que ele tinha perdido, que ele tinha deixado para trás, no momento em que ele fugiu, que sua ama fugiu com ele. Louvado seja o nome do Senhor por causa daquelas guerras, por causa daquelas perseguições que estava havendo ali nas suas terras. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Davi, ele estava restituindo. Eu quero dizer para você que está chegando o tempo de Deus restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você deixou para trás, tudo aquilo que você teve que sair às pressas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que o inimigo conseguiu tomar de você. Talvez você passou momentos de frustração, momentos de vergonhas, momentos, louvado seja o nome do Senhor, em que você ficou, se entristeceu, se abateu, mas agora está chegando na sua vida o momento de Deus te exaltar. Está chegando o momento de Deus preparar uma mesa para você, uma mesa farta, restituindo-te tudo aquilo que você perdeu, porque Davi diz: prepara-me uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai matar os seus inimigos, não. Deus vai deixar eles vivinhos da silva para que você possa, para que eles possam assistir a tua vitória. E aí eles próprios vão dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira que Deus trabalha. Deus não quer, louvado seja o nome do Senhor, que é matar. Deus quer mostrar para o teu adversário, para aqueles que estavam te perseguindo, para aqueles que estavam fazendo o máximo, tudo que podia, para ver você entristecido, envergonhado, frustrado. Quantas vezes você põe no seu coração de fazer algo e o inimigo tenta te atrapalhar, tenta tirar o seu ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, a partir de agora, Deus está trazendo sobre a sua vida uma grande vitória, e você vai ser bem sucedido, porque Deus, ele será contigo nesta batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, o Senhor falando: nesta peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor vai pelejar por ti. Diz a Bíblia, falando o Senhor Deus para Josafá, e hoje ele fala para você: Deus está lutando por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver também um moço no livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor, por nome de Mardoqueu. Este homem, ele estava sendo humilhado. Este homem, ele estava sendo afligido por um tal do Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, no momento certo, Deus o exaltou. Louvado seja o nome do Senhor. O rei até já tinha
é assinado um edito lá para que ele, um decreto para que os judeus fossem aniquilados, para que os parentes de Mardoqueu, eles fossem todos exterminados da face da terra. Talvez já chegou algum decreto para você. Talvez o inimigo tenha falado, desta vez ele não levanta mais, acabamos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está tirando o sono de gente nesta noite. Deus está tirando o sono de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, só para que eles possam te ver, que eles possam te contemplar. E o rei ali, louvado seja o nome do Senhor, depois de tudo já decretado, o rei fica sem sono e ele manda trazer o livro das crônicas. Quando ele começa a ler e ele vê que Mardoqueu um dia livrara ele da morte, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, peraí, o que foi feito para esse servo Mardoqueu quando falaram nada ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele manda olhar, quem é que está chegando aí no pátio? E alguém fala, é o Amã que está chegando, chama aqui Amã, louvado seja o nome do Senhor. As coisas começaram a mudar, as coisas começaram a melhorar o lado de Mardoqueu. Quando o rei chama Amã, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. E o rei chega e fala para ele, Amã, o que será feito ao homem cuja presença o rei se agrada? Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. E Amã agora fala assim, a quem será que o rei se agrada mais do que a mim? Ouça isso, meus amados irmãos. Talvez pessoas estejam pensando que o rei só se agrada dele. Talvez alguém esteja achando que Deus só se agrada dele. Está te desprezando, está te caluniando, está te jogando, te humilhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amã queria que Mardoqueu ele se dobrasse perante ele, prestasse reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que os judeus têm consigo, uma coisa muito importante, é que ele não se dobra perante homem. Nós nos dobramos perante o Senhor Deus dos exércitos, perante o Senhor Jesus Cristo, e é este que exalta, é este que abate. Ouça isso no nome de Jesus. Nós não precisamos estar bajulando homens, nós não precisamos estar, louvado seja o nome do Senhor, colocando o homem no lugar de destaque, porque nós sabemos que é Deus quem exalta e é Deus quem abate. E neste momento Mardoqueu ele estava sendo muito humilhado. Ouça isso no nome de Jesus. E quando o rei faz essa pergunta, que a irmã fala assim, olha, com certeza o rei está se agradando, tem se agradado muito de mim, e ele está falando sobre ao meu respeito para me honrar. E ele começa a pedir coisas altíssimas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, ó rei, quando o rei pergunta o que será feito ao homem cuja presença o rei se agrada, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, ó rei, seja dado o seu cavalo que o rei costuma montar, a coroa real, vista-se esse homem com roupas reais, e pega uns servos desses seus aí, e puxa esse cavalo de ruas acima e rua abaixo, gritando assim, eis o homem cuja presença o rei se agrada. Eu quero dizer, o teu adversário ele vai aplaudir a tua vitória. O teu adversário ele vai ser obrigado, ouça isso no nome de Jesus, a reconhecer que Deus se agrada de você. Louvado seja o nome do Senhor, e ele vai declarar com a sua própria boca. Ouça isso no nome de Jesus. Você que está me ouvindo neste momento, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí do outro lado, ouça isto. Vai chegar o momento em que Deus vai te exaltar. Vai chegar o momento em que Deus vai fazer o seu próprio inimigo reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Ouça isso no nome de Jesus, porque é Deus quem exalta, é Deus quem exalta, é Deus quem te dá esta alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o rei fala assim, olha, não omitas nenhuma dessas coisas que tu falaste, que tu me falaste agora,
pega o meu cavalo, minha coroa, as vestes reais e monta o meu servo Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E você mesmo, amado, vai pegar as cordas do cavalo e vai sair puxando esse cavalo de rua acima e rua abaixo, gritando: eis aí o homem cuja presença o rei se agrada. Amã já estava com a forca preparada para matar a Mardoqueu e sua família e o povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora Deus faz com que a maldição, a morte, aquilo que era tristeza, aquilo que era choro na vida de Mardoqueu, que ele se reverta em alegria, em exaltação, em júbilo. Ouça isto no nome de Jesus. Deus, ele é na sua vida. O inimigo, ele vai ficar furioso, mas ele vai ter que te aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ter que reconhecer que Deus, ele é poderoso na tua vida. Ouça isto, amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você já esteja passando por um momento, por uma fase, que algo já foi decretado contra você, que algo já foi assinalado contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como aquele rei já tinha assinado a sentença dos judeus, sem saber que a trama do Amã era para matar os parentes da sua própria esposa. Ouça isso no nome de Jesus. E ele assinou, selou com seu anel. E a Bíblia diz que os reis naquela época não podiam voltar a sua palavra atrás. Ouça isso, amado, no nome de Jesus. Mais uma coisa é que o rei, ele deu autonomia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que os judeus se defendessem, foi de adquirir armas, de eles se armarem para lutar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está em Esther, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele tem hoje te dado capacidade para você se armar com as armas espirituais. Hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ouça isto no nome de Jesus. Não adianta você lutar contra aqueles que estão conspirando contra a sua vida. Não adianta você se levantar contra aqueles que têm caluniado. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você se levantar contra aqueles que estão querendo ver a sua derrota, a sua tristeza, a sua frustração. Não. As nossas armas hoje estão lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Louvado seja o nome do Senhor, que fala: louvado seja Deus, nós devemos nos armar com todas estas armaduras. Louvado seja o nome do Senhor, para ficar firme na presença do Senhor e combater o inimigo e vencer. Ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. No demais, irmão meus, diz assim lá em Efésios capítulo 6 e 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, e não contra o ser humano que tem se levantado contra a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, ele é poderoso para fazer com que você obtenha essas armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus. Então, a Bíblia nos diz, aqui em Efésios capítulo 6, que nós estávamos agora, estou trazendo aqui para vocês. Vejam só o que diz aqui, capítulo 6, versículo, já li o 10 e o 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura, o 11, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, é contra as astutas ciladas do diabo que nós vamos ter que lutar. Não é contra o ser humano, não é contra a carne, nem contra o sangue, não. Mas nós temos que lutar contra as potestades,
Versículo 12, ele vai nos dizer: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aí alguém pode perguntar assim: mas espera aí, tem maldade nas regiões celestes? A Bíblia diz que Daniel, quando ele estava orando, e que desde o primeiro dia em que ele voltou o coração a entender, a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus já ouviu no primeiro dia a sua oração. Porém, ele mandou um anjo lhe trazer a sua vitória, mas ele não pôde passar porque ao descer ele teve uma luta, uma guerra contra essas potestades da maldade nas regiões celestes. E foi necessário descer o anjo Gabriel, louvado seja o nome do Senhor, e trazer a bênção de Daniel. Mas ele passou 21 dias orando, porém, no primeiro dia, diz a Bíblia, que a oração dele já foi ouvida. Mas essas maldades que estavam lá, esses espíritos, louvado seja o nome do Senhor, essas potestades que estavam lá nas regiões celestes, foi que ele não pôde passar, mas depois veio o outro e lutou, o arcanjo, e passou com a bênção de Daniel. Talvez você esteja lutando, talvez você esteja orando e se perguntando por que a minha bênção não tem chegado, por que esse problema não é resolvido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele está preparando o momento certo para que você seja, aleluia, exaltado na terra. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. Versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Não adianta a gente fazer tudo e depois a gente dar lugar, a gente ceder às tentações, a gente ficar nervoso e lutar contra o homem que está nos caluniando, que está tentando tirar a sua paz, a sua tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de haver feito tudo, tentação vai vir, o mal vai vir, mas você tem que estar firme. Louvado seja o nome do Senhor. Firme em quê? Na palavra de Deus, tendo, aleluia, as armaduras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo que nós temos que estar sempre revestido com todas essas armaduras? Louvado seja o nome do Senhor. Foi como fez, os judeus ali, que eu acabei de falar, Mardoqueu. O rei, ele não pôde livrar da sentença, da lei que ele tinha ali assinado contra aquele povo, mas o rei, ele deu a possibilidade, ele deu autonomia para que os judeus, eles se armassem. E qual é as armas que nós vamos nos armar neste momento? É a palavra de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 18 vem dizer assim: e orai em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta arma que nós hoje temos é, no versículo 18, a oração. Louvado seja o nome do Senhor. É a súplica no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É a vigilância, é o cuidado, é a perseverança. Não devemos desistir, mas devemos persistir, perseverar até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 19 diz: orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez
fazer conhecido o mistério do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós temos que tomar estas armas, temos que estar sempre vigilante, temos que estar persistindo, perseverando na oração, no jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai ver que a sua exaltação, ela vai vir lá do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos cada dia, louvado seja Deus, estar preparado com o evangelho da paz, calçando, louvado seja o nome do Senhor, nossos pés com o evangelho da paz. Louvado seja Deus. E quando você tem estas armas, quando o inimigo vier contra você para te entristecer, você vai ter sempre uma palavra de ânimo, você vai ter sempre uma palavra que possa fazer com que o inimigo venha retroceder da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está preparado para lutar, você está protegido com esses utensílios aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que os soldados, eles têm posse desses utensílios aqui para se protegerem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Seja persistente, seja perseverante, assim como foi José, aquele que eu falei na palavra passada que eu falei sobre o José, governador do Egito. Ele foi perseverante, ele passou por momentos de tristeza, sim, passou. Ele passou por momentos que foi vendido, passou. Momentos que ele foi escravo, sim, passou. Por prisão, passou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele perseverou, ele não desmoronou, ele não se entristeceu. Louvado seja o nome do Senhor, a ponto de largar o Senhor, não. É claro que ele pode ser abatido um pouco na carne, né? Claro, mas ele perseverou. Louvado seja o nome do Senhor. E foi exaltado, com uma tão grande exaltação que Deus deu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Deus, ele pode fazer esse quadro se reverter hoje na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero deixar aqui meu forte abraço para todos que estão aí acompanhando, louvado seja o nome do Senhor, a estes estudos que nós estamos trazendo por esses dias. Mas eu quero deixar aqui um lembrete para vocês, louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que estiverem a me ouvir neste momento, louvado seja Deus, se inscreva nesse canal para que você possa receber mais vídeos, louvado seja o nome do Senhor, e que você possa ser abençoado com essas palavras de Deus para seu coração. E compartilhe com seus amigos, louvado seja o nome do Senhor, para que você possa estar assim também compartilhando com seus amigos, parentes, colegas. Louvado seja Deus. Chamem, assistam junto, louvado seja Deus. E faça como eu falei já no outro vídeo passado. Leiam bastantes livros bons, a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Faça como Paulo fez, louvado seja Deus. Estava preso, mas ele estava com saudade de estar lendo. Ele estava com saudade de ler os seus livros, que ele manda levar os livros e também o seu pergaminho. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe faltar na sua mão, na sua vida, no seu coração, a palavra de Deus, que é ela que fortalece, é a arma que faz com que você vença o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor, e com que você seja exaltado. É com esta palavra que eu vos falo neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e um forte abraço para todos que estão a me escutar neste momento. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja Deus.